Dias. Bom dia, malta, bom dia. Heróis lendários, já há muito tempo que não vos chamava este nome fantástico. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância. Hoje temos um tema muito interessante, mas antes disso, estamos de parabéns, somos campeões mais uma vez. Incrível, realmente é bom, é maravilhoso chegar a este patamar, chegar a este momento da nossa vida, não é? Da nossa cultura, ver o quanto nós evoluímos. Eu realmente ontem pensei muito, na minha fase da adolescência, eu vi estes mundiais, estas competições e as grandes nações da altura era a Alemanha, Itália, França, Espanha, portanto eram as grandes equipas do mundo da Europa. E realmente nós, Portugal, ainda estamos muito aquém. E ver agora que nós temos realmente uma grande nação, uma grande equipa de futebol, não só do futebol, mas noutros desportos, curiosamente, mas dá-nos assim um grande incentivo para mostrar o quanto nós somos grandes, o quanto nós somos capazes de coisas incríveis. Então o tema de hoje é a ilusão da comparação. Portanto, uma das coisas que eu aprendi é não comparar. Nós devemos fazer como o Cristiano Ronaldo, devemos comparar com nós próprios. Okay? Era o que eu estava a fazer agora. Fiz ontem. Estava a pensar e a lembrar-me como é que nós éramos antes no futebol e como agora nós somos. Portanto, agora nós somos mesmo temidos. Os outros têm medo de nós. Coisa que antigamente não acontecia. Ainda me recordo muito bem que havia um guarda-redes da nossa seleção portuguesa, que era o Bento, que era um jogador do Benfica, que houve uma competição, era a Alemanha contra Portugal, e ele conseguiu defender todos os remates. E um dos melhores jogadores da Alemanha, nem sei se era o Schumacher, se era esse nome, mas ele ficou mesmo impressionado, deu os parabéns ao nosso guarda-redes, porque nunca tinha acontecido tal coisa. Nunca alguém tinha defendido tantos remates incríveis. E é assim, vamos então ao nosso tema de hoje. Então aqui, entre parênteses, correste bem, mas aqueles meninos chegaram à sua frente, né? Correste bem, mas aqueles meninos chegaram à sua frente. Tiveste uma boa nota, mas existiram melhores na turma. Estás todo sujo. Olha para as calças impecáveis daquele menino. Estás a fazer birra outra vez. Olha para aquele menino que se porta tão bem. Ouvi isto muitas vezes. Sabes do que estou a falar, não sabes? Compararam-nos. Domesticaram-nos. Vezes e vezes sem conta. Por amor. Condicionado, totalmente e taxativamente. Quantas e quantas vezes os nossos pais tiveram assim esta comparação, não é? Esta argumentação, no fundo, esta manipulação. Eu recordo-me, portanto, eu tenho um irmão mais velho, 1 ano e meio, e ele de facto tinha melhores notas que eu, não vou dizer que era mais inteligente que eu, pronto. Ele tirou uma licenciatura, eu também. Houve uma grande diferença, portanto ele tirou mesmo à porta de casa, portanto os meus pais moram no bairro da Gulbenkian, em Aveiro, portanto era tipo ali 100 metros.
mais ou menos, na universidade. Não tinha que se preocupar com nada, com a estadia, com a alimentação. E eu tive que ir à luta sozinho, sem o apoio dos meus pais. Portanto, cada um tem a sua história. E não devemos comparar-nos. Portanto, devemos inspirar-nos. Eu gosto mais da expressão inspirar-nos. Portanto, eu não comparei-me com ele, mas nem me inspirei por ninguém. Curiosamente, como recordo, não me inspirei por ninguém, mas apenas tomei a decisão que eu ia tirar o curso que eu queria, porque era um dos meus sonhos aos 11 anos. Aos 11 anos eu queria ser professor de educação física. Veio aqui este meu coração. Então, muitas vezes tu podes apenas seguir o teu coração, escutar o teu coração. E não há comparação com ninguém. No fundo, quereres ser a tua melhor versão. Quereres... Eu nem quis tirar esse curso ou fazer isso, ou acabar por raiva, por revolta, portanto, para mostrar algo aos meus pais. Não era nada disso. Se fosse isso, então, era muito mal. Portanto, é importante nós termos uma motivação, um motivo mais forte, um grande porquê, que venha do teu coração. Eu senti que eu pudesse fazer a diferença na vida das crianças, que iria ser um professor diferente. Era essa a minha motivação. Acreditar que podia dar um ensino, ou estar no ensino, para tornar o ensino melhor do que eu estava a ver naquela altura, ou mesmo no estágio. Então, crescemos a acreditar que se não possuíssemos a melhor voz, não sabíamos cantar. Se não soubéssemos fazer aquele passo, não sabíamos dançar. Se não soubéssemos fazer aquela finta, não sabíamos jogar. Se não soubéssemos aquela nota, não sabíamos tocar. Se tivéssemos vergonha e não nos soubéssemos expressar, não podíamos representar. Realmente fomos crescendo aqui nesta imagem de perfeccionismo. Ensinaram-nos muito que nós temos que ser perfeitos. Precisamos ter isto, aquilo, aquilo outro para sermos, para fazermos. Mas no fundo a perfeição não existe. No fundo a imperfeição é a perfeição. Não precisamos ser perfeitos, não precisamos estar preparados para fazer algo. Portanto, eu quando penso nessa minha decisão de portanto, de querer estudar, querer acabar o meu curso, querer de facto enverdar neste caminho do ensino, sem ter dinheiro, ok? Porque o engraçado disto tudo é que eu de facto tive a refletir muito quando fui para a tropa e pensei muito. Demorei 3 dias a obter uma resposta. Demorei 3 noites a conseguir pensar se voltava para a casa dos meus pais ou não.
se voltava ou não. E eu senti que não podia voltar, porque se calhar não ia ter... os meus sonhos iam ficar por ali. Não tinha nenhuma saída. E realmente tomei a melhor decisão de continuar na tropa, de acabar o meu 12º ano, que ainda não tinha terminado, e depois entrar na faculdade. E consegui. E realmente não me inspirei, não me comparei com ninguém. Tu és tu. Tu tens que saber realmente o que é que te motiva, o teu grão de mostarda, a tua motivação, o teu sonho mesmo, o teu sonho de criança. Houve um exercício que eu fiz, eu pensei muito, refleti qual era o meu sonho de criança, quando estava por acaso até pensei até a 4ª classe. Nem pensei, isto aconteceu no 5º ano. E houve outros sonhos, até a 4ª classe, que eu tive. Então é importante nós fazermos esta reflexão, porque quando nós resgatamos, tiramos os sonhos que ficaram guardados na gaveta, esses sonhos são possíveis, esses sonhos foi que tu escolheste para vir a este mundo. Vieste a este mundo para ser isso. Tu vieste a este mundo para ser isso. E mais uma vez, não foste o escolhido. Foste tu que escolheste. Realmente tu tens um grande poder em ti, tu tens uma grande missão, tu tens um grande mapa da vida. Tu tens um grande legado para deixar. Ontem estive a ver um filme na Netflix fantástico que é... Agora já não sei, Corações... qualquer coisa, portanto... Eram 2 crianças que cresceram, brincaram, foram os meus amigos. E depois acabaram por ir estudar para a universidade. Quer dizer, foram estudar para o secundário, juntos, longe da terra natal. E depois cada um foi tirar o seu curso. Em sítios diferentes, bastante distantes, mas eles apaixonaram-se. Só que nesta comunidade, as pessoas, os pais é que escolhiam com quem iriam casar. E eles acabaram por terem que casar com pessoas que não estavam dentro dos planos. Só que houve ali umas trocas de reviravoltas que eles acabaram por ficarem juntos. E houve ali, mais ou menos, não na parte final, mas um bocadinho antes, em que uma dessas personagens, o rapaz, esteve a falar com o seu grande sábio, o seu grande, eu acho, tipo, como se fosse um padre dessa religião, em que ele disse assim que tu deves casar com a tua alma gêmea. E a tua alma gêmea não são sandálias. Não são sandálias, porque sandálias, tipo, elas tragam-se e pronto, troca-se por outra. E ele diz, isto não são... Portanto, uma alma gêmea não são sandálias. Eu também acredito que não é só alma gêmea, mas os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa profissão. Não são sandálias. E ele dizia também para a gente não se focar, não perder tempo nas dúvidas, mas focarmos nas não dúvidas, nas coisas que não temos dúvidas. Portanto, tu deves seguir o teu propósito de vida. Deves seguir aquilo que realmente vai no teu coração. E de facto,
o Deus deles, pronto, fez com que eles ficassem juntos. Houve ali uma peripécia, duas peripécias, várias peripécias. Então realmente temos que mesmo confiar na vida, nos nossos sonhos, que tudo a seu tempo fica resolvido. Realmente eu este mês, esta semana, desde sexta-feira que eu abracei um projeto que é ser agente de viagens. E é engraçado que uma das características do meu signo Sagitário é a aventura, fazer viagens. E realmente estou a adorar o estudo que estou a fazer sobre as viagens. E já percebi que eu vou-me focar nos cruzeiros. Vou focar-me na ajuda da realização de cruzeiros por parte das pessoas. Porque realmente um cruzeiro tu tens uma espécie de multidestinos. Tens vários destinos a ver, a conhecer. Não é só, pronto, ires ali 7 dias ou 7 noites num hotel e pronto, estás ali. Mas estás num cruzeiro, vais conhecer pelo menos 4 ou 5 cidades, sítios diferentes, que realmente tu gostas, que tu amas. Mas o que mais me fascinou nisto é nos multidestinos. Ir até Bali, ir a Djerba, ao Egito, portanto, ir conhecer vários destinos no roteiro. E depois conhecer, ir se calhar numa altura, numa festa específica, se calhar das flores, sei lá, de certas cerimónias que certas culturas realizam. E realmente fiquei mesmo fascinado porque realmente há tanta coisa para ver, há tanta coisa para conhecer. E sempre que vejo estes programas em que mostram as culturas, os templos, a natureza, que mostra mesmo a gastronomia de certas zonas, eu fico mesmo as cores, os sabores, especiarias, eu fico fascinado com isso. Então é tão bom a gente sentir que, e através deste filme também fez-me pensar muito isso, também conhecer a própria cultura, a própria religião, a própria população, quantas pessoas têm esses itinerários, essas zonas, essas cidades, essas aldeias. Portanto, há tanta coisa para nós conhecermos. E eu acho que também eu percebo e entendo-me como terapeuta, como ser humano. Eu olho para estes filmes agora com outros olhos, em que realmente eu tento ficar a saber, olha, qual é o nome desta aldeia, em que vemos paisagens incríveis, as praias, em que vemos a forma deles se vestirem, a sua própria religião, como é que, portanto, quais são as tuas crenças. E realmente neste filme fiquei impressionado, uma realidade que eu desconhecia, portanto, dessa religião, em que o tal casal ia se casar, mas depois uma das mães, pronto, percebeu que ele ia se casar com essa pessoa, mas não estava feliz. Estaria se calhar mais feliz, estava apaixonado por outra, que era tipo, como cresceu como sua meia-irmã, como sua irmã, pá. Então essa senhora foi à maternidade onde ele nasceu e reparou que essa senhora
amamentou a ele e a outra menina com quem ele ia se casar. E o facto de dar amamentação, tipo à noiva dele, o casamento tinha que ficar cancelado. Portanto, não podia ser amamentado pela mãe do noivo. E eu penso assim, fogo, há aqui tanta coisa, há aqui tanta história, há aqui tanta cultura que a gente desconhece. E eu penso assim, nós estamos aqui nesta vida e um dia vamos morrer e vamos saber tão pouco, mas tão pouco do mundo, mas tão pouco das culturas, tão pouco sobre o ser humano, tão pouco sobre as suas crenças. E é engraçado que há uma das cartas que eu uso de vidas passadas em que aparece a carta da Ásia. Realmente a Ásia é um mundo, é o continente maior, né, do mundo. E aparece uma das cartas que é a Ásia greco-romana, portanto tem a ver com a Itália, os celtas também. O Egito também e Atenas, portanto é engraçado o quanto nós vimos dessas culturas também. Nós em algum momento crescemos, nascemos, vivemos nessas culturas. Então imagina o quanto nós estamos aqui a carregar de crenças, limitações ou também de talentos, não é? Então cada vez mais estou fascinado por esta oportunidade que estou a passar de poder também fazer muitas pessoas experienciarem coisas incríveis, experienciarem momentos da sua vida, viagens, passeios, conhecimento. Portanto, conhecer, para mim o mais importante é isso, é conhecer estas culturas tão diversas, em que realmente nós não devemos comparar, mas devemos apenas de inspirar e experienciar coisas. Nós realmente temos que experienciar muita coisa nesta nossa vida. Temos aqui para desfrutar, para viver e mostrar ao mundo, aos nossos filhos, um mundo que existe para além desta cultura. E para terminar esta parte, também há um filme que eu adorei ver que impactou-me bastante. Portanto, era um indivíduo que tinha sido militar e tinha que, quando regressou a casa, portanto, o filho teve estudos, teve a estudar, mas o pai, pronto, naquela aldeia, ele era pescador, mas via que pescar ali com o barco que ele tinha era tão pequeno que não dava sustento para a família. Então ele teve que ir, e um dos sonhos dele era ir trabalhar para um barco de pesca grande, tipo de bacalhau, assim. Então ele escrevia sempre postais, cartas, mais postais, para mostrar uma foto do país ou da cidade onde ele visitou, né? Que teve que, se calhar, ir para a terra e descansar ou fazer compras para comer e por aí fora. Então o miúdo arranjou um mapa do mundo e punha sempre uma espécie de um pionés em todos os locais que o pai tinha passado. E o miúdo, ao perceber o quanto o universo, o mundo, o planeta é tão vasto, tão grande, que ajudou este miúdo a inspirar-se, a perceber que ele queria conhecer o mundo e tornou-se um grande CEO de uma grande empresa. Graças ao pai por mostrar nesse planeta, nesse mapa do mundo, o que existe para além daquela aldeia pequenininha, ele expandiu-se
E nós estamos aqui para expandirmos na nossa plenitude. E então é isto, é inspiração, inspirarmos pela cultura, pela gastronomia, pela religião, pelas crenças. Engraçado, eu fiquei muito fascinado com o Vietnã. E claramente no Vietnã e também em Bali, as pessoas acreditam muito no karma. Então as pessoas são boas por natureza. As pessoas não fazem mal nenhum. Não fazem mal. Não roubam, não fazem mal nenhum às pessoas. E é isto que devemos fazer. Continuando. Da criança para adulto, continuamos a crescer. A crescer e a acreditar. Crescemos a acreditar que precisávamos de ter a melhor nota, que precisávamos de chegar em primeiro lugar, que tínhamos que ganhar o tal prémio, que precisávamos de ganhar aquele dinheiro no final do mês para nos sentirmos felizes. Portanto, nós fomos formatados por isto tudo. E foi, no fundo, os nossos pais, a cultura dos nossos pais foram-nos transmitida. E então, o que eu estou aqui a falar, às vezes vocês podem pensar que não tem nada a ver, mas conhecer outras culturas, conhecer outras crenças, outra visão da vida. E claramente há países tão pobres e são tão felizes em que contentam-se com tão pouco. Realmente também veio à cabeça muito de fazer assim uma expedição, tipo ir para um país realmente que possa ajudar, se calhar, as crianças na escola, arranjar bens para essa escola, pronto. Podemos ajudar alguma comunidade, alguma escola, algumas crianças, em que podemos fazer algo realmente extraordinário, de quebrar um bocadinho estes padrões, estes dogmas, estes estigmas que nos foram incutidos e fazermos assim algo diferente. Inspirarmos através dessas culturas, inspirarmos através dessas pessoas. Se ao nos compararmos com os melhores, não conseguíssemos competir com eles, éramos então inadequados e incapacitados, apenas porque acreditamos na ilusão da comparação. Portanto, eu acredito que Portugal, quando eu via os jogos de Portugal contra a Espanha, contra a Itália, contra a França, contra a Alemanha, principalmente contra a Alemanha, era uma grande equipa. Se calhar nós portugueses sabemos, nós não conseguimos, eles são melhor que nós. Portanto, o nosso Cristiano Ronaldo, ele não se compara com ninguém, ele compara-se com ele próprio. Tipo assim, eu quero ser campeão, eu quero que Portugal seja campeão desta competição. Campeão mundial, campeão europeu. Eu consigo e posso. Eu consegui e posso. E é isso que nós devemos fazer. Não compararmos com os outros, porque senão vamos achar que nós somos pequenos. Nós somos inadaptados, incapacitados, que os outros são melhores. Nós temos que jogar com os melhores para aprendermos com eles a sermos também melhores. A aprender com os melhores, a estar com os melhores. Então, nesta empresa que eu estou a ver, há ali pessoas que têm uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, que é possível ter. Há pessoas que trabalhavam na função pública e simplesmente abandonaram e agora fazem só isto de viagem.
Porque realmente eu pensava assim, olha fazer aquela viagem, quanto mais caro uma viagem for, quanto mais coisas uma pessoa fizer, melhor. Não temos que pensar, é muito caro. Não. São experiências que nunca ninguém fez. A maior parte das pessoas nem as faz, nem é questão pelo dinheiro. Até têm dinheiro. Desconhecem que podem fazer isto, fazer aqui um mini cruzeiro para viajar de um ponto ao outro. Estar em praias que quase ninguém sabe, ninguém conhece. Escolherem também períodos que não é da confusão, não é como nós. O tradicional é julho e agosto, é a grande confusão. Em setembro, outubro é o melhor. Em abril, maio é o melhor. Procurar destinos calmos, tranquilos. Procurar destinos que não há confusão. Portanto, houve uma pessoa que tinha ido a Bali, pronto. Toda a gente quer conhecer aquilo, mas essa pessoa já tinha conhecido. Ela queria ir mais além, queria fazer outras coisas. Ver um vulcão, ver uma cascata, que realmente é preciso fisicamente caminhar e andar em condições extremas, difíceis, à noite, por aí fora. Mas realmente é uma coisa que depois uma pessoa chega ao fim, ao acordar do dia, madrugada, portanto às vezes tem expedições que começam à meia-noite, 2 da manhã. Quem é que vai fazer isso? Portanto, ao acreditarmos na ilusão da comparação, comparamos de imediato a nossa voz, a nossa mensagem, a nossa forma única de expressarmos com as dos outros. Os outros que estão no topo. Nós não podemos sentirmos que os outros estão no topo. Nós podemos fazer a diferença nesta vida. E eu sei que nesta oportunidade, neste projeto que estou a abraçar, eu vou querer e quero muito fazer a diferença. Quero fazer algo diferente. Quero realmente conhecer atividades, experiências únicas. Procurar, se calhar, expedições ou retiros nesses sítios exóticos. Há tanta coisa que podemos fazer. E é engraçado que eu já vi muitos filmes em que, por exemplo, os americanos procuravam muito fazer retiros para conhecer, para encontrar respostas às suas questões, às suas dúvidas pessoais. Encontrar resposta aos seus desafios da vida. Todos nós estamos à procura disso. E sei quando uma pessoa sai do nosso umbigo, cortamos o nosso cordão umbilical, quando realmente fazemos uma viagem para outros países, nós cortamos o nosso cordão umbilical da nossa cultura, portanto, desligamos, soltamos um bocadinho deste sistema que estamos presos. Muitas vezes estamos presos a estes dogmas, estas crenças. E vemos outras coisas, expandimos, vemos para além desta ilusão de quem somos, de quem nos incutiram que nós somos. Então, olha para os outros que estão no topo e inspira-te neles. Cria algo que nunca ninguém criou. Faz essa diferença. Estamos quase. Esta ilusão permite-nos acreditar que não vale a pena. E vale. Portanto, não podemos pensar, o outro é melhor,
o outro já escreveu um livro, o outro já fez isto. O que é que eu vou fazer? Ninguém vai reparar em mim, ninguém vai gostar do que eu vou fazer, sei lá. Que não somos suficientes bons, e somos. Foi-nos incutido muito que não somos suficientemente bons. Eu recordo também, se calhar, comparando isto do meu irmão, se calhar a minha mãe até achava que se calhar o meu irmão era melhor que eu. Sei lá. Porque era mais velho, era o primeiro a fazer as coisas, era o que tinha as melhores notas. Que existe algo que nos falta, e não falta. Não falta. Falta é conhecermos algo. E para conhecermos, perceber o que é que nos falta, temos que sair da nossa zona de conforto. Precisamos fazer coisas diferentes. Que não temos nada interessante e importante para pôr cá para fora. Temos tanta coisa incrível. Pensa nisso. Que algo interessante e importante tens para pôr cá para fora. Pensa bem. E temos, claro que temos, à nossa maneira. Portanto, fazer as coisas à tua maneira, à minha maneira. Aquela música dos chutes e pontapés. Portanto, hoje até podes escolher esta música para o Ecstatic Dance. Podemos fazer à nossa maneira, da nossa forma, com o nosso jeito. Com o nosso jeito único. Portanto, eu sei que ontem, ao conhecer estes países, estas realidades, estas culturas, eu pensei assim, olha, eu tenho que realmente pesquisar nestes livros que há sobre as viagens, conhecer, por exemplo, há livros só sobre Bali, ou sobre Atenas, ou Egito, sei lá. Há livros específicos para cada coisa. Então vou-me debruçar, vou-me dedicar a algo assim diferente. Explorar bem essa cultura, explorar coisas que a gente possa ver, possa conhecer. Porque quando nós expandimos este conhecimento, estas viagens, realmente nós estamos a evoluir, estamos a crescer, estamos a expandir-nos também. Estamos a acessar algo único nosso, algum talento nosso, algo nosso. O que é que nos falta, ou melhor, temos a percepção do que é que nos falta para fazermos ao nosso jeito, à nossa forma, à nossa maneira. O que é que temos que desconhecíamos que temos? Então, acredita que o que tens dentro de ti é único. E é. Tu vais pegar numa coisa e vais fazer diferente. Portanto, eu disse que ia ser professor de Educação Física. Portanto, sou instrutor de fitness, instrutor de pilates, instrutor de hidroginástica. E eu sei que sou único. Eu dou as aulas de uma forma completamente diferente dos outros instrutores. Eu dou à minha maneira. Mais ninguém o tem. Mais ninguém o consegue fazer. Mais ninguém o consegue reproduzir. Ninguém consegue me imitar. Ninguém me consegue comparar. És tu que tens de dar corpo à tua voz. Portanto, dá corpo à tua voz. És tu que tens que expressar o que aí vai dentro. Expressa o que é que vai dentro de ti. És tu, só tu, sem limites, sem comparações. Não tenhas medo assim, os outros são melhores, os outros já fizeram isto, mas tu podes fazer a diferença. Realmente eu gostei muito de fazer ali uma espécie de resumo sobre, por exemplo, um hotel, os horários, as coisas. Achei super interessante. Quanto trabalho há para fazer? Quanto trabalho há para fazer aqui? No que tu possas escolher. Se fores enfermeira, se fores médica, se fores veterinária, se fores professor, se fores... sei lá, há tanta coisa. Há tanta coisa. Em que tu possas ser original. Por acaso eu não falo aqui. Ser original. Ser único.
Então fica a questão. Com o que é que, ou com quem é que te vais deixar de comparar a partir de agora? Com o que e com quem vais deixar de comparar? Vais deixar de dizer, o outro é melhor, o outro não sei o quê. Esquece. Ser único. Porque há um pormenor que, pronto, eu posso aqui partilhar. Agora lembra-me disto. Eu recordo-me no meu 10º ano. Realmente, pronto, há estas coisas que a gente desconhece agora que somos adultos, já vimos tanta coisa, histórias, filmes. Eu só sei que eu no 10º ano tive uma professora minha, que para mim foi a minha maior inspiração. Isto é um segredo. Ela apaixonou-se por mim. E na altura estava casada e tudo. E aquilo para mim mexeu imenso comigo, né? Abalou-me bastante. Mas para mim aquilo foi tão importante para eu perceber o quanto eu era diferente. O quanto era especial. Se este episódio nunca tivesse acontecido, se calhar não tinha criado aqui o impacto em mim. E realmente aquela professora era um gênio, era um crânio. Era um gênio. Essa professora tinha 3 licenciaturas. Ela tinha... Houve uma das disciplinas, não vou estar aqui a dizer, ela teve nota 20 no final da faculdade. Nota 20, ela era mesmo um gênio, um crânio. E aquilo para mim foi assim uma situação que eu até no último teste, numa dessas disciplinas, eu estava assim um bocado perturbado, porque aquilo ajudou-me imenso de eu sentir que não podia falhar. Porque ela via em mim algo de extraordinário. É como se eu não podia falhar essa disciplina, eu não podia reprovar essa disciplina. Eu tinha que mostrar que eu era capaz. E realmente, graças a Deus, ela é a minha professora de 2 disciplinas. Felizmente eu passei às 2. E depois foi engraçado com uma das disciplinas, na última aula antes do teste, ela escreveu 3 perguntas no quadro. E eu passei aquelas 3 perguntas. E eu fui para casa e fui responder aquelas 3 perguntas. E ela colocou essas 3 perguntas no teste. E eu fiquei tão estressado de realmente poder falhar. Não podia falhar, portanto, fiquei a duvidar de tudo aquilo que eu tinha respondido em casa sobre aquelas perguntas. E realmente nós temos coisas da nossa vida que têm alguma razão de ser. Nós só precisamos mesmo, de facto, de olhar para elas e inspirarmos e conseguirmos perceber o porquê das coisas, ver a perspectiva positiva das coisas. Ontem estava também na formação que eu estou a fazer de Master Terapeuta, em que as pessoas têm medo de serem terapeutas, ainda estou com medo de dar o primeiro passo. E eu estava a dizer, nós temos que realmente aproveitar esta oportunidade que este nosso formador, que ele começou isto há uns anos atrás, sozinho, a falar sobre hipnose, a falar sobre certas coisas, desenvolvimento espiritual. Bom dia, Cris.
em que ele abriu o caminho para nós. Ele foi muito criticado, foi muito acusado no início, ainda é, portanto. Ele abriu o caminho. Ele está a abrir caminho para nós. Agora, nós não temos que passar por o que ele passou. Então temos que olhar estas pessoas que nós achamos que são tops. Mesmo o Cristiano Ronaldo, portanto, ele é um top no mundo. Mas o que é que ele passou? A história dele. Ele conseguiu superar, ele conseguiu vencer. Então só temos que nos inspirar, não podemos e olhar para estas pessoas, porque estas pessoas são tão humildes, tão simples. E agora, é engraçado estar a partilhar isto desta professora. Então, eu penso assim, esta professora era um crânio, era um gênio. Notas 20. E eu senti-me tão pequeno. Mas ela fez despertar em mim um potencial, algo que daquela turma, ou daquelas turmas que ela tinha, não era só a minha turma, eu fui escolhido por ela. Eu fui escolhido. Alguma coisa eu transmiti nela. E se calhar os nossos pais nem isso conseguiram nos... Bom dia, Sónia. Nos mostrar. Às vezes, não é? Comparam-nos. O teu irmão é melhor, o teu irmão tira melhores notas, o teu irmão não sei o quê, o teu irmão é mais organizado, o teu irmão é mais disciplinado, não sei o quê. Ele nem precisa de estudar, ele tira, pronto, sem estudar ele tira boas notas, por aí fora. E alguém diz, uau, tu és, tipo, a minha alma gêmea. Ou tu és incrível. Tens na tua natureza algo que me toca em mim. Então olha para a tua vida para trás. Olha para a tua vida. E vê as pessoas que te inspiraram, as pessoas que te disseram alguns elogios, disseram-te alguma coisa incrível. Ou então, em que momento da tua vida tu disseste coisas incríveis a ti próprio? Em que momento da tua vida disseste, eu consigo? Esta pessoa inspira-me confiança, inspira-me que eu sou capaz. Comparar no sentido de, se ele é capaz, eu também sou capaz. Só sei que esta coisa das viagens está a mexer mesmo comigo, porque realmente é qualquer coisa de extraordinário. Uma pessoa pode fazer mesmo, escolher experiências mesmo incríveis e podemos transmitir essas experiências ou propor essas experiências a outras pessoas. Até podemos não sermos nós a fazer isto, se calhar porque não temos dinheiro ou não temos disponibilidade, tempo, mas podemos transmitir aos outros. Portanto, eu gostaria tanto de fazer isto. Olha, aproveita, faz tu. Portanto, por isso é que eu criei no meu Instagram viagens de sonho. Viagens de sonho. Tipo, viagens inesquecíveis. Viagens que, se calhar, muito poucas pessoas o fizeram. Então, sonha grande. Faz acontecer. Dá corpo à tua voz. Dá corpo à tua voz. Faz coisas incríveis, únicas. Ser original. Ser único. Ok? E assim, malta. Mais uma semana, mais um dia. Vai ouvir a música dos chutes e pontapés. À minha maneira. Ser feliz e faz os outros felizes, e então faz a tua yoga do riso. E foca-te. Não te foques no negativo. Foca-te no serviço, no que tu podes fazer a diferença neste mundo. Foca-te nisso.
Foca-te na diferença que tu podes. Foca-te no teu lugar. No teu lugar. Qual é o teu lugar neste planeta, nesta vida? Qual é o teu lugar? Qual é o espaço que tu queres ocupar? Faz isso. E não desistas nunca. E sonha grande. Sonha mesmo grande. Ok? Então deixa também alguém, deixa com que alguém se apaixone por ti. E se alguém se apaixonou por ti, tenta ver o que é que essa pessoa viu em ti. Se alguém se apaixonou por ti, se alguém te deu um elogio, tenta perceber o que é que essa pessoa viu em ti, que tu tens. Pensa nisso. Pensa grande. Não te limites. Sê único, original. Beijinhos, Jacatas. Boa semana. Estou contigo.